Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje nós vamos conhecer a Zotac GTX 1060 AMP de 6 GB com duas fãs e overclock de fábrica. Você encontra essa placa hoje por cerca de R$ 1.250 à vista no Brasil. É um preço interessante se considerarmos que é uma placa com overclock e duas fãs. Obviamente que você encontra outras 1060 um pouco mais baratas, com single fan, clock um pouco menor, ou aquelas de 3 GB, que muitas pessoas perguntam para mim aqui no canal. As versões de 3 GB têm algumas specs reduzidas, por exemplo, ali os CUDA cores, certo? Então tem uma performance um pouquinho menor, mas você acha aí na faixa dos R$1.000. Então, Zotac AMP 6 GB eu vou comparar com o modelo Founders Edition, que vocês já viram aqui no canal o review dela, certo? É sempre interessante a gente ver como que uma placa customizada com duas fãs se sai em relação ao modelo blower, né? A gente vai ver aí a diferença e eu vou comparar também com a 1060 ROG Strix, que eu fiz review há alguns dias atrás, que é um modelo que tem um clock bem alto, é triple fan, e comparar também com a RX 480 Nitro+, que está na mesma faixa de preço desse cara aqui, R$ 1.250, tem dual fan e também tem overclock de fábrica. Então vai ser um vídeo bem interessante e vamos tirar as conclusões aí ao final do vídeo, ok? Então, vamos lá! Bom pessoal, vamos então conhecer a GTX 1060 Zotac AMP e como vocês estão vendo a placa é bastante bonita, cara. Ela lembra uma carenagem de alumínio, apesar de não ser. A placa é bastante compacta, como vocês estão vendo aqui, ela tem apenas 21 centímetros de comprimento, então é muito provável que vai caber tranquilamente no seu gabinete. Nós temos aqui duas fãs de 90 mm com a tecnologia 0dB, então se você estiver na área de trabalho, a placa estiver em idle, baixa operação, baixa temperatura, as duas fãs vão permanecer completamente desligadas e nos jogos elas são muito silenciosas. Esse aqui é um dos diferenciais do modelo da Zotac, você praticamente não vai escutar as fãs nos seus jogos. Aqui na parte de cima tem a logo da Zotac sem nenhum tipo de LED, então se você não gosta de LEDs, essa aqui é a placa indicada para você. Nós temos aqui um único conector de alimentação de 6 pinos que junto com o slot PCI Express fornece para a placa 150 watts de energia, suficiente para o projeto dela. Você pode até aumentar um pouquinho para fazer algum overclock, algum tipo de ajuste mais extremo, certo? Lembrando que a fonte mínima recomendada para ela é de apenas 400 watts, então essa placa é bastante econômica. Saídas de vídeo nós temos 3 DisplayPort 1.4, um HDMI 2.0B e um DVI. Nós temos aqui também uma saidinha de ar, certo? Na parte de trás da placa nós não temos nenhum tipo de backplate, certo? E tampouco uma conexão para SLI. Então a 1060, independente do modelo, não suporta SLI, ao menos que você utilize aquele recurso específico do DirectX 12 em jogos que o suportem, certo? Vamos agora abrir a placa e conhecer ela por dentro. Aqui nós temos as duas fãs, tá? Não tem muito o que mostrar para vocês. E aqui o dissipador. Olha só o dissipador da placa, cara. Observe que nós temos aqui thermal pads nas memórias, tanto nas de cima quanto nas do lado aqui, e dois heat pipes de 8 mm. Olha só os heat pipes, galera. Eles são em formato U. Observe que eles vêm aqui e fazem o contato nessa base de cobre aqui, ó, que por sua vez fica em contato direto com a GPU. Seria assim, ó. Eles fazem o contato com esses 4 módulos de memória aqui. Aqui nós temos mais 2 módulos e aqui nós temos nada, é espaço aberto para mais módulos de memória, ok? Os MOSFETs têm dissipação, olha só, ele tem aqui um dissipadorzinho de alumínio com thermal pads também, certo? Contando aqui pelas bobinas, nós temos um VRM com 5 fases, que é mais do que suficiente para uma placa dessa, para esse projeto, certo? São ao todo 6 módulos de memória, esses módulos são módulos da Samsung, cada um com 1 GB, o barramento aqui é 192 bits. E aqui está, pessoal, a GP106 da arquitetura Pascal, e ela é igualmente beneficiada pela redução do transistor de 28 nanômetros para 16 nanômetros em relação à geração passada. Uma comparação interessante, pessoal, em relação ao 960, há uma contagem aqui de 4,4 bilhões de transistores contra 2,94 bilhões da 960, garantindo um salto de desempenho considerável mantendo o mesmo TDP. Isso é uma coisa muito legal.
Ok? Vamos agora então, pessoal, aos testes de desempenho da Zotac GTX 1060 AMP com a pasta do jeito que estava aqui. Eu fiz os testes antes de desmontar a placa, tudo bem? Bora lá! Vamos enfim aos testes de desempenho. Nesse vídeo eu vou comparar a GTX 1060 AMP com a GTX 1060 Founders Edition, também conhecida como modelo referência, RX 480 Nitro+, 8GB e GTX 1060 Strix OC 6GB, além de outras placas através dos gráficos que vêm logo a seguir. Como de costume, as informações na tela mostram o FPS, o clock, temperatura e utilização da GPU. Na linha de baixo, a utilização máxima de um dos núcleos do processador e a utilização média do processador. Vemos ainda a memória de vídeo, memória dinâmica e memória RAM. Na descrição, a informação completa da bancada. Lado a lado temos os gameplays gravados via software, que sofrem um pequeno impacto na performance devido à gravação, mas os gráficos que vêm logo a seguir mostram a performance das placas sem impacto na performance, ou seja, algo mais fiel ao desempenho da placa. Observamos que o modelo AMP trabalha entre 60 e 70 MHz acima do modelo Founders, proporcionando uma pequena diferença de performance em relação a essa placa, se aproximando também do modelo Strix OC, que conta com um dos maiores clocks entre as 1060. Em relação a Nitro+, vemos que em alguns casos, como em GTA V e Rise of the Tomb Raider, há uma vitória da 1060 AMP, enquanto que em jogos como The Division, a Nitro+ fica consideravelmente à frente, incluindo os jogos rodando com DirectX 12 ou Vulkan, como por exemplo Ashes of the Singularity e Doom. Já em The Witcher 3 e Far Cry Primal há um empate técnico entre as placas. A GTX 1060 também é uma placa indicada para resoluções mais altas, como 2560 por 1440 ou 2560 por 1080, e reduzindo a configuração gráfica do Ultra para o alto, é possível ainda manter uma boa taxa de frames, geralmente próximo dos 60. Observamos isso em jogos como GTA V, Battlefield 1, The Witcher 3 e Rise of the Tomb Raider. Confira agora os gráficos comparativos também na resolução 2.5K. Analisando o progresso da frequência da GTX 1060 AMP em estoque e overclock, comparando com o modelo Founders Edition, constatamos um pequeno aumento no clock, o que já era esperado, afinal o boost clock da placa é maior, e ambas as placas trabalham com folga acima do boost típico, com oscilações, no entanto, devido à limitação pela potência nas duas placas. Relacionando com a temperatura, vemos que, curiosamente, a AMP não é mais fria que a Founders, com a média em 7 graus de diferença, devido ao fato da Founders nunca desligar a fan em idle. Logo ela começa o teste a uma temperatura menor, influenciando na média. Porém, no momento em que as placas estabilizam a temperatura durante os 8 minutos das 3 rodadas do Metro Last Light Redux Benchmark, a diferença reduziu para 3-4 graus, com a vantagem da AMP trabalhando no maior clock e com menor ruído. É interessante comentar também que em overclock, liberando o Power Limit, a AMP trabalhou em 2037 MHz na GPU e 8808 MHz nas memórias, estabilizando a temperatura entre 75 e 76 graus, nada muito alto em relação ao teste em estoque. Lembrando que cada placa vai subir mais ou menos de acordo com a sua própria capacidade. Esse aumento de clock proporcionou um aumento médio de 6%, proporcionando à placa um desempenho levemente superior no 3D Mark Fire Strike Performance em relação ao RX 480 Nitro e GTX 1060 Strix OC, ambas em estoque, obviamente, se aproximando do desempenho da R9 Fury. Confira agora outros gráficos no 3D Mark Fire Strike Extreme, Ultra, 3D Mark Time Spy, Steam VR Benchmark, Unigine Heavy e gráficos de frame time com a mínima, média e máxima do tempo do frame em alguns jogos. Lembrando que quando falamos em frame time, quanto menor for o tempo do frame e houver menos picos, melhor é o seu gameplay. Bom pessoal, considerações finais acerca da 1060 AMP de 6 GB da Zotac. Vocês viram pelos gráficos e pelos gameplays gravados lado a lado que essa placa tem uma boa performance para Ultra, 60 FPS, Full HD. Então se esse é o seu objetivo, essa aqui é uma boa opção a se considerar na faixa dos R$ 1.250 hoje no Brasil, ou lá fora cerca de $260.
Você pode também colocar essa placa em resoluções mais altas, como eu mostrei para vocês, o Quad HD 2560 por 1440. Se você reduz a configuração gráfica para o alto, você consegue ainda manter ali próximo dos 60 FPS, certo? Comparando agora com a 480 Nitro+, que eu usei nesse comparativo, vocês viram que dependendo do jogo, dependendo da API que você usa, você tem uma vitória nessa placa ou uma vitória na Nitro+. Então a gente pode também considerar outras coisas além da performance, como por exemplo, os diferenciais de cada placa. Então a Nitro+ tem 8 GB de memória contra 6 aqui, tem backplate traseira, essa aqui não tem, se isso for uma coisa importante para você, obviamente, e tem a possibilidade de fazer multi-GPU, o Crossfire, aqui você não consegue fazer o SLI, a não ser em jogos DirectX 12 que permitam essa função, independente do suporte da GPU, ok? Então, levando em consideração que as placas estão numa mesma faixa de preço dos R$ 1.250, particularmente eu optaria pela Nitro+, ou pela EMP se ela estivesse um pouco mais barata. Claro que é interessante também comparar as tecnologias que cada placa tem, principalmente se você vai usar essas placas no seu dia a dia, por exemplo, FreeSync, G-Sync, Ansel, NVIDIA Share e por aí vai. São vários recursos, tanto da marca quanto do fabricante da GPU, que você pode analisar ao optar por uma placa ou outra, ok? Falando agora em relação a 1060 ROG Strix, que é um modelo com 3 fãs, com bastante overclock de fábrica, que eu analisei recentemente, vocês viram que essa placa tem um melhor custo-benefício em relação a ela. Isso porque vocês viram pelos gráficos que ela fica ali alguns FPS abaixo, não é uma grande diferença, e a grosso modo, se a gente for analisar apenas a performance, apenas FPS, a experiência é bastante parecida, com a diferença que essa placa tem um clock menor e uma temperatura maior. E falando na temperatura, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais da Zotac Amp, e eu vou explicar para vocês. Vocês viram que eu comparei com a Founders Edition, que é essa aqui, ó, modelo referência, né, vulgo modelo referência, que usa um cooler blower, um cooler bem simples. E a Amp ficou com uma temperatura maior. Sim, é isso mesmo, ela ficou com uma temperatura maior, mesmo tendo dual fan, 2 fãs aqui no projeto. Aí vocês podem pensar, ok Lucas, mas essa placa tem um clock maior em relação à Founders Edition? Sim, isso é verdade, nós temos que levar isso em consideração, porém, olhando aquele gráfico que eu fiz do progresso da frequência da GPU, nós vemos que a diferença entre as duas placas não é tão grande assim, fica ali na faixa dos 60, 70 MHz acima. Não é algo que possa justificar essa temperatura maior, até porque as duas placas são limitadas pela potência, o que não ocorre com uma placa com conector de 8 pinos como a Strix OC, conforme vocês estão vendo aí na tela que eu estou mostrando, ok? Investigando um pouco sobre por que a Zotac Amp é mais quente que o modelo referência, eu percebi que essa placa tem um perfil de fã um tanto quanto conservador. Então quando você está ali jogando, as fãs estão bem silenciosas. Isso é uma coisa que eu não posso negar. A placa é muito silenciosa e olha que eu uso na bancada, imagina no gabinete, não vai dar nem para escutar, né? Mas isso faz com que a GPU fique um pouquinho mais quente do que eu esperava, certo? Eu fiz aqui um perfil de fã customizado, coloquei a fã em 58% e a temperatura foi para 66 graus. É uma redução bem bacana aqui, né? E claro, pessoal, 72 graus não é uma temperatura preocupante, não vai acontecer nenhum tipo de problema com a sua GPU por causa disso, até porque ela está bem abaixo do temp target dela, que é 83 graus, e o limite máximo é ainda maior que isso. E claro, a temperatura também varia conforme o VID da GPU. Então outros modelos, outros samples de 1060 pode ter uma temperatura um pouquinho menor ou também um pouquinho maior, ok? Enfim, pessoal, eu gostei da 1060 Amp, é uma placa bem compacta, tem uma boa performance para Full HD e Quad HD, é silenciosa, a temperatura é moderada, razoável. Eu imaginava que seria um pouco menor, né? Mas você pode fazer um perfil de fã se você quiser, com o custo de ter um pouco mais de ruído, né? E é hoje uma das 1060 mais baratas disponíveis, R$ 1.250, considerando que é uma placa com overclock e dual fan de 6 GB, tudo bem? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas sugestões, suas críticas, seus elogios aqui nos comentários. Avalie o vídeo positivamente se você gostou ou negativamente se você não gostou. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, principalmente quem está pensando em adquirir uma placa de vídeo nova para Full HD Ultra 60 FPS. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Papelaio Hardware. Fui!